Sejam bem-vindos a mais um Avante Helping Care. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos bem interessantes, que é a avaliação nutricional e indicadores de qualidade na prática. Nós estamos aqui com as nossas convidadas, a nutricionista a doutora Maria Carolina Dias, a nutróloga a doutora Rosa Celano e a nutricionista a doutora Milena Volpini. Nós vamos iniciar então a nossa noite com a doutora Maria Carolina Dias. Boa aula. Muito obrigada, Camila. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade. E nós vamos falar então sobre o tema avaliação nutricional e posteriormente as colegas sobre indicadores de qualidade na prática. Os objetivos da apresentação são os seguintes: definir triagem e avaliação do estado nutricional e descrever os métodos de avaliação do estado nutricional mais indicados na prática clínica em ambiente domiciliar. Quando nós falamos em avaliação do estado nutricional, nós temos que lembrar que é um processo dinâmico. Então, não é somente a coleta dos dados, mas nós temos que saber que nós temos que reavaliar este paciente num período de 7 a 10 dias. Para quê? Para a gente saber qual é a evolução do estado nutricional deste paciente, a fim de saber qual é o diagnóstico do estado nutricional desse paciente. Então, além de fazer o estado nutricional, é importante reavaliar o estado nutricional para saber a evolução e termos o diagnóstico do estado nutricional. E, a partir disso, nós podemos identificar quais são os problemas nutricionais que esse paciente apresenta e, com isso, nós podemos fazer uma tomada de decisões referentes aos problemas relacionados à nutrição que o nosso paciente pode apresentar em ambiente domiciliar. Nós sabemos que recentemente mudou a definição de desnutrição para síndrome de desnutrição, especialmente por causa da inflamação. Então, a manifestação da resposta inflamatória que leva à alteração do estado metabólico. Então, um grupo de estudiosos em relação à síndrome de desnutrição nos fez esse algoritmo que nos auxilia em relação a isso. Então, se a inflamação está presente, eles didaticamente, simplesmente eles dividem em 3 grupos: a desnutrição relacionada à fome crônica sem inflamação. Aqui, por exemplo, pode caber os pacientes com os transtornos alimentares e fome crônica. A doença crônica relacionada à desnutrição. Então, aqui, por exemplo, doenças inflamatórias, o câncer, a cirrose hepática, e a desnutrição relacionada à doença ou inflamação aguda, como, por exemplo, os pacientes críticos. O consenso americano de desnutrição da Sociedade Americana de Enteral e Parenteral, eles nos chamam a atenção pelo seguinte: se o nosso paciente apresentar pelo menos 2 desses itens, ele nos dá um alerta que o nosso paciente pode apresentar desnutrição. Então, se ele tem ingestão energética suficiente, perdeu peso, perdeu massa muscular, e, por exemplo, se for um idoso, que é muito comum, que é o nosso público preferencial do ambiente domiciliar, se ele tiver redução da capacidade funcional, é um alerta. Esse paciente pode apresentar desnutrição. Já a Sociedade Europeia de Desnutrição nutrição parenteral e enteral, ele nos dá 2 opções: o IMC menor do que 18,5 e a opção 2, uma combinação. A perda ponderal acima de 10% ou maior do que 5% em 3 meses. O IMC menor do que 20, se menor do que 70 anos, ou menor do que 22, se 70 anos ou mais, além de um baixo índice de massa livre de gordura em homens e mulheres. Agora, eu quero que vocês não se esqueçam que os adultos e idosos, obesos ou com sobrepeso, pode necessitar de uma intervenção nutricional.
E também nós não podemos esquecer dos sarcopênicos, que principalmente nos idosos está bem estabelecido na literatura. Ela varia de 10 a 29%. Então, é muito comum a gente verificar isso hoje no domicílio. Então, a gente sabe que a desnutrição ela é muito comum nos idosos. Ela não é reconhecida e não é tratada, além das complicações. Aumento da readmissão hospitalar, permanência hospitalar prolongada. E se for um idoso, a gente sabe que tem grandes chances desse paciente não sair do hospital, além do aumento de custos. Então, o que a gente pode fazer para combater este quadro de desnutrição? A avaliação do estado nutricional. Qual é o primeiro passo da avaliação do estado nutricional? A triagem nutricional. E eu quero lembrar a todos que tanto a triagem quanto a avaliação nutricional deve estar devidamente registrada no prontuário do paciente. Lembrando que o risco nutricional é um método diferente do que a gente usa para fazer a avaliação nutricional. É o perigo dele ficar desnutrido, e a avaliação são os métodos que a gente utiliza para aferir o estado nutricional desse paciente. Então, como exemplo de métodos de triagem nutricional, eu vou trazer 2 exemplos para vocês. O método sugerido pela Sociedade de Nutrição Parenteral e Enteral, a ESPEN, o NRS 2002, que é um método que apresenta um grau de evidência 1. Então, ele é um questionário que apresenta 2 partes. São questões iniciais, que se o paciente apresentar um sim, você parte para a segunda parte, que consta de prejuízo do estado nutricional associado à gravidade da doença. E existe aqui uma pontuação que você vai utilizar. Quando o paciente apresentar 70 anos ou mais, você vai adicionar um ponto. E você vai fazer a soma dos scores. Se o resultado for maior ou igual a 3, o paciente apresenta risco e você vai partir para a avaliação nutricional. Se o resultado for menor do que 3, você vai repetir o método dali a uma semana ou de acordo com o seu protocolo institucional. Lembrando que esse método pode ser feito tanto para adultos e tanto para idosos. Outro método, esse já foi desenvolvido especialmente para idosos, é a mini avaliação nutricional reduzida. E ela também consta de questões que você tem um score para pontuação, que você classifica o paciente, e ela tem uma grande vantagem, que qual seria? Porque uma das grandes dificuldades que a gente encontra no domicílio hoje é você conseguir coletar o peso e a estatura do paciente. E esse método apresenta essa facilidade. Por quê? Se você não conseguir coletar o índice de massa corporal do paciente, você pode substituir pela circunferência da panturrilha do paciente. Então, é um método bem recomendado para este público. Agora, falando de desnutrição, a gente sempre está acostumado a falar sobre a desnutrição intra-hospitalar. A gente conhece bem o IBRANUTRI, que falou que 48,1% da nossa população intra-hospitalar apresenta algum grau de desnutrição. Em 2016, foi publicada uma revisão sistemática falando que está variando de 40% a 60%. Mas esse estudo aqui mostra que, fora do Brasil, a prevalência de desnutrição varia de 15% a 65%. Entretanto, aqui no Brasil, um home care de Brasília com 105 idosos nos mostra um valor muito superior, de 72,4%. Então, é um valor extremamente alarmante. E agora, de novo, vem a pergunta: como que nós podemos, com a avaliação nutricional, minimizar os efeitos negativos da desnutrição? Um dos métodos que nós podemos utilizar no domicílio
é o recordatório de 24 horas. Nós temos, dentro dos inquéritos alimentares, vários métodos, mas esse é um dos indicados, que você pode avaliar, quantificar e definir os alimentos e bebidas consumidos no dia anterior pelo paciente. Mas isso, claro, o entrevistador precisa ser treinado. Um outro método aliado que você pode utilizar é a avaliação nutricional subjetiva global. Por quê? Ela utiliza o histórico do paciente associado ao exame físico para realizar a avaliação. É um questionário que você faz com o paciente e é o diferencial que você utiliza alterações do peso corporal e também funcionais do paciente. Agora, a antropometria não pode faltar no domicílio. E aí vem uma coisa muito interessante. A gente reclama da balança da enfermaria. Eu não gosto dessa balança. Então, vai trabalhar no domicílio, porque aí você tem que levar a sua balança. Você tem que levar a sua bioimpedância, o seu adipômetro, tudo que você quiser, você tem que levar para o domicílio do paciente, porque lá você não vai encontrar nada. Então, você, nutricionista, tem que levar seus equipamentos. E aí vem o primeiro entrave, por quê? Muitos pacientes, especialmente os idosos, são acamados. Então, nem sempre eles têm condições de levantar para poder a gente coletar peso e estatura. E quando tem, por exemplo, que nem esse idoso, o que a gente verifica? Que ele tem uma alteração da curvatura. Então, com o tempo, eles chegam a perder 2 centímetros. E não adianta a gente querer desentortar ele, não dá. Então, nesse caso, a gente tem que partir para uma estimativa de altura para este paciente. Então, são algumas limitações que a gente tem em relação à antropometria no domicílio. O IMC é um bom método de avaliação nutricional? Ele não é um método maravilhoso, porque ele não leva em consideração a composição corporal. Mas se a gente utilizar ele associado aos outros métodos, ele é um método prático. Mas eu quero lembrar que, como o nosso público preferencial são idosos, a gente tem que lembrar de utilizar a classificação dos idosos para esse público. Aqui eu trago também, para relembrar, que a gente tem que utilizar a estimativa de peso corporal. Eu trouxe a equação de Schunleia, que nós temos tanto para o sexo feminino, tanto para o sexo masculino, e a estimativa de altura corporal, que também nós temos. Esta utiliza a altura do joelho e a circunferência do braço. Então, nós temos que saber se também podemos manipular esse paciente, se ele tem condições da gente fazer essas estimativas, e nós temos também para ambos os sexos. Uma medida que nos auxilia bastante também, que avalia a perda de massa muscular, é a circunferência da panturrilha. Então, nós temos aqui valores para ambos os sexos, menor do que 31 centímetros, e muito interessante que nós já temos aqui no Brasil valores para a nossa população. Então, nós podemos também utilizar. E também temos a circunferência do braço, que nós podemos utilizar, e as medidas de pregas cutâneas, para avaliar as reservas de gordura, que também necessitam de treinamento. Então, aqui, por exemplo, eu trago a prega cutânea do tríceps. Lembrando que nem todas as pregas nós temos valores de padrões de referência para idosos. Então, cuidado na hora de fazer essa coleta. Um outro dado muito interessante é a circunferência muscular do braço, que a gente pode utilizar a circunferência do braço e a prega cutânea do tríceps. E também, hoje, a gente não pode deixar de avaliar a capacidade funcional dos idosos. Isso é muito importante. E também a sarcopenia. A sarcopenia, você tem outros métodos para avaliar, como a densitometria óssea, o índice muscular,
a bioimpedância, mas a dinamometria é uma ótima ideia para você levar no domicílio devido à facilidade de você levar o aparelho. Mas em relação à capacidade funcional, a Sociedade Internacional de Sarcopenia tem essas recomendações, lembrando que quanto menor a força muscular, maior o risco de hospitalização nesses idosos. E associado a isso também, nós temos os exames laboratoriais. Aqui eu trouxe exemplo dos dois mais utilizados na prática clínica. Nós sabemos que eles não são os melhores, mas hoje a coleta de exames laboratoriais no domicílio é uma realidade, então nós podemos contar com isso. Então, apesar da albumina sérica ter as limitações, sofrer influência de algumas patologias, nós podemos utilizá-la e nós temos aqui os padrões de referência, além da hemoglobina também. Agora, eu queria deixar a mensagem da nossa aula. Talvez esse seja o slide mais importante da minha apresentação, que é o resumo dela. Por quê? Paciente, nós já entramos no domicílio do paciente. O primeiro passo da assistência nutricional é a triagem, para a gente avaliar o risco. O paciente tem risco nutricional? Nós vamos passar então para o próximo estágio, que é a avaliação do estado nutricional. Terceiro passo, a intervenção nutricional. É por isso que a gente faz a avaliação, para ter o diagnóstico e depois a intervenção. Então, aqui fica melhor explícito. Então, eu tenho a identificação do risco, a desnutrição e tem a intervenção, que pode ser uma terapia nutricional oral, pode ser uma enteral, pode ser uma parenteral, pode ser uma mista. E qual que é o objetivo? Evitar a desnutrição e, quando presente, tratar a mesma, para evitar os efeitos negativos dela. O que eu quero deixar para vocês é que a avaliação nutricional, vocês podem ter reparado que todos os métodos têm alguma limitação. Então, quanto mais métodos a gente utilizar, melhor vai ser o diagnóstico do estado nutricional do nosso paciente. Não existe um método padrão ouro em avaliação nutricional. E no domicílio, como vocês puderam observar, nós temos muitas limitações. Então, mais difícil ainda. Por isso que nós temos que unir os métodos para facilitar o diagnóstico nutricional do nosso paciente. E para concluir a nossa apresentação, a triagem nutricional deve ser efetuada em todos os pacientes em ambiente domiciliar para identificar o risco nutricional. E todos os pacientes identificados com risco nutricional devem ter avaliação nutricional de rotina. Muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Rosa Celano, que vai dar continuidade na apresentação. Vou dar continuidade falando de um tema que na área hospitalar a gente tem uma literatura muito consolidada, mas quando a gente extrapola para o ambiente da atenção domiciliar, a gente percebe que a gente tem na literatura alguns pontos em aberto que essa iniciativa dessa plataforma vem trazer justamente isso, provocar esse entendimento e a busca por materiais que nos norteiem para esse cuidado da atenção domiciliar. Então, como toda parte que a gente vai mapear um processo de atendimento, a gente precisa partir de protocolos clínicos. E nós temos a obrigação de trabalhar com protocolos que estejam embasados pela literatura, que eles possam ser factíveis, adaptáveis, e é óbvio que a gente tem que definir, de acordo com o espectro da atenção domiciliar que vai ser proposta, de acordo com essa instituição. Então, a gente opta sempre por trabalhar com protocolos e indicadores que sejam úteis, simples, objetivos e de baixo custo. Quando a gente olha esse esquema do queijo suíço, nós lembramos que todo paciente que vem para atenção domiciliar,
independente de uma alta hospitalar ou de um ambulatório, de um consultório, ele vai ser inserido num programa de atenção. E aí os riscos estarão ali expostos nessa prestação de serviço, desde a admissão até a sua alta. A partir do momento que a gente vai planejar quais são os protocolos escolhidos, quais serão os indicadores e as metas propostas para o nosso serviço, nós temos que ter em mente com muita tranquilidade qual é o perfil dessa população, que geralmente vem de encontro ao que a Carol já mencionou da população idosa, quais são os recursos humanos disponíveis que nós temos nessa atenção domiciliar, quais são as barreiras mais frágeis e mais críticas que muitas vezes diferenciam do ambiente intra-hospitalar, quantos protocolos e indicadores nós pretendemos implantar e, na verdade, saber o que é viável de acordo com a disponibilidade de ferramentas e instrumentos possíveis nessa avaliação, quem vai colher, compilar esses dados. E depois a Milena vai falar com um pouquinho mais de exemplificação a ficha técnica de cada indicador, porque cada indicador tem a sua proposta, o seu objetivo, o que vai ser mapeado, qual é o tempo para ele e qual que é a meta desse resultado. Porque é importante a gente falar, como já está no nome, o indicador indica alguma coisa. E a partir do momento que ele indica alguma coisa, a gente tem que saber o que nós vamos fazer com aquele resultado. E o que vem para a atenção domiciliar que nos chama a atenção? Quando a gente busca na literatura, a gente percebe que há pouca literatura acerca de metas com esses indicadores. Muitos estudos já nos trazem estudos de populações, a Europa traz muitos estudos vinculados à atenção domiciliar, falando dos indicadores, mas eles não propõem metas. E nós acabamos utilizando metas que são intra-hospitalares e adaptando ao nosso serviço. Um ponto importante é que normalmente quando a gente inicia um trabalho na atenção domiciliar com um grupo, a gente estratifica a partir desses próprios resultados e a gente vai melhorando as metas em comparação àquilo que foi iniciado nesse serviço e busca por metas que mais no momento a gente usa de cunho hospitalar propriamente dito e que vai adaptando para o ambiente domiciliar. Quando a gente olha no panorama da atenção domiciliar, a gente tem dois caminhos diferentes. Nós temos a assistência domiciliar por meio das visitas e propriamente a internação domiciliar. Todas elas já têm legislação vigente, né, para essa prestação de serviço, lembrando que a gente não pode esquecer nunca de pensar naquele tripé importantíssimo que o IHI já sinaliza, que é olhar esse paciente como um todo. Lembrando da parte física, emocional, sociofuncional. Lembrar muito da aula da doutora Beatriz, onde ela sinaliza esse acolhimento, essas características individuais daquele paciente, da sua família, da condição socioeconômica, das condições culturais desse paciente, do entendimento daquele momento que ele teve alta hospitalar e vai ter essa continuidade do tratamento. Lembrar que todo indicador a gente tem uma exemplificação subdividindo ele em estrutura, processo e resultados. E nós temos que lembrar que a atenção domiciliar, também como no ambiente hospitalar, ela traz a evolução tanto para a alta desses pacientes, a cronicidade dos casos e, infelizmente, o preparo, porque alguns casos têm o seu final com o óbito. E lembrando que tanto do sistema privado quanto público, nós temos que disponibilizar essas informações e nós temos órgãos de vigilância da saúde com essa prestação de serviço. Na atenção domiciliar, eu trago aqui para sinalizar para vocês que nós já temos a cartilha da segurança do paciente no domicílio, pelo Ministério da Saúde. Se nós lembrarmos o início dessa plataforma, a gente teve uma apresentação onde foi sinalizado que o ambiente domiciliar também já tem a acreditação para esse perfil. E que esses grupos que prestam esse atendimento necessitam buscar por essa melhoria dessa prestação de serviço. E o que é importante a ressaltar?
independente se essa estrutura deseja buscar por acreditação, as metas de segurança elas são obrigatórias, independente de você estar vivenciando um processo de acreditação ou não. Eu trouxe aqui alguns dados estatísticos para mostrar, esse é um dado da ONA de abril de 2018, onde no cenário do Brasil a gente tem, pelo CNES, 618 empresas de home care. E do ponto de vista da acreditação ONA, que é uma acreditação nacional, eu não estou sinalizando aqui as certificações internacionais, eu estou usando uma metodologia de cunho nacional, que é a maior para todos os estados, a gente tem nesse cenário, em abril, 7 empresas acreditadas, sendo 4 acreditadas e 3 acreditados com o nível de excelência. Trago aqui também para sinalizar que tanto no sistema público a gente tem essas normas por meio do programa Melhor em Casa, onde a atenção nutricional está inserido nesse contexto de orientação, assim como no sistema privado a gente tem caderno de indicadores. Eu trago esses dados porque é importante a gente ressaltar que muito desse contexto sinaliza a importância, mas não traz indicadores específicos para a atuação nutricional. Quando a gente pega um programa conhecido do Rio de Janeiro, chamado Programa Farol, onde tem os sindicatos dos hospitais do Rio, eles sinalizam 2 indicadores que são acompanhados e não há nenhum indicador entre eles com o cunho nutricional. Então isso é importante a gente sinalizar que a gente precisa buscar por essas ferramentas que nos traduzam melhoria dessa prestação de serviço para evitar a desnutrição. Esse manual de atenção domiciliar, ele traz os indicadores assistenciais e administrativos e sinaliza como meta, a partir do histórico dos resultados dessa instituição ou ainda de um referencial de excelência que você possa comparar esses dados. A Aspen também em 2014 publicou uma diretriz referente aos cuidados desse perfil de paciente e a sociedade SBNPE, agora Braskem, também por meio do DITEM em 2011, trouxe a terapia nutricional domiciliar, que sinaliza essas estratégias, mas que também não há ainda os indicadores específicos para atenção domiciliar com as suas metas propostas. Então, a Avante traz hoje essa preocupação de uma proposta de indicadores na atenção domiciliar, e aqui eu não vou sinalizar todos, mas demonstrando que alguns itens, alguns pontos, eles se encaixam muito bem naquele mapeamento que eu mostrei do queijo suíço, onde a gente pode ter riscos maiores. E é óbvio que a gente tem que lembrar que no panorama geral a gente tem as 3 vias de alimentação, ou elas associadas, lembrando que na atenção domiciliar a gente tem a estatística maior para a via oral, e isso faz com que a gente tenha a obrigatoriedade de monitorar esses pacientes que estejam por via oral e a sua aceitação, para lembrar que muitas vezes nós precisamos de indicação de suplementos nutricionais. Mas é óbvio que para qualquer planejamento de intervenção nutricional domiciliar, a triagem nutricional ela é mandatória e obrigatória. Por quê? Nenhum plano é startado sem que esse risco nutricional seja evidenciado. Usando a ferramenta do MAN, do NRS 2002, do MUST, qualquer ferramenta escolhida, ela é o start para definir quais serão os pacientes indicados para essa avaliação, como a Carol já mencionou. E é importante a gente lembrar que se a gente estratificar para o indicador triagem nutricional intra-hospitalar, a gente vai ver que a meta está em torno de maior ou igual a 80%. Ao passo que na atenção domiciliar, o ideal é que essa meta seja 100%, porque você vai poder deparar, fazer essa triagem para o risco e a partir disso a avaliação nutricional. Alguns estudos sinalizam a importância dessa identificação desse risco justamente por ser fundamental no tratamento. E esse estudo em especial que foi feito,
e que foi publicado no portal da gestão do SUS, a gente percebe que a maior parte desses pacientes, conforme a literatura mundial, traz via oral. Uma outra parte seguida de enteral e os pacientes por via de gastrostomia. E o interessante, eles usaram a ferramenta MUST e mostram aqui o quê? Que 43,7% desses pacientes estavam em alto risco nutricional e 19,1% em risco médio. Então, se a gente somar isso, a estatística ela é bastante expressiva. Por que eu trouxe esses dois estudos? Justamente para nos lembrar que esses pacientes, na maior parte das vezes que vêm para nós, é quase a maioria, para atenção domiciliar, eles vêm de onde? Do ambiente hospitalar. Então, se a gente olhar para esses estudos, a gente vê o quê? Que a estatística da desnutrição desses pacientes ela é muito alta. Então, esse paciente já vai chegar para a atenção domiciliar já com um risco médio ou risco alto, exigindo, necessitando de uma intervenção nutricional individualizada. Esse é um estudo publicado no Braspen, onde a Carol tem participação. Foi feito um inquérito brasileiro sobre o estado atual da terapia nutricional domiciliar, onde eles fizeram, por meio de um questionário, 15 perguntas por todo o Brasil, e pôde-se perceber, dentre muitos itens, que a via oral era mais expressiva, a interal seguida, e curiosamente nesse estudo a via interal por dieta industrializada era superior à artesanal em termos nacionais, mas do ponto de vista de conclusão ainda há muita falta de dados para que a gente possa ter um entendimento melhor desse panorama. Um dos itens questionados também foi a via de acesso para a terapia nutricional domiciliar. E esse estudo demonstrou que menos que 50% das pessoas que responderam tinham estomia como via de acesso nesse estudo. Quando a gente extrapola para acompanhamento de estudos gerais da literatura, a gente percebe que mas no sistema privado a gente tem uma indicação de estomia mais precoce e no sistema público a gente tem uma indicação menor. Então, esse indicador pode ser que não seja indicado para todos os perfis de atenção domiciliar, mas para muitos poderão ter necessidade de fazer uso desse indicador devido ao uso prolongado da sonda nasointeral, que a gente sabe que traz risco de complicações para os nossos pacientes. Esse é um indicador de lesão de pele que se faz presente no caderno de indicadores, tanto do sistema público quanto do privado. Então, a pele, o risco dela ter a perda da sua integridade, ela é importante no início da atenção domiciliar, assim como aqueles que têm alta do hospital e já têm alta com uma lesão pré-existente. E aí nós temos a obrigatoriedade de gerenciar esses pacientes para que ele não tenha piora dessa lesão. E aí a terapia nutricional ela está diretamente correlacionada, onde o perfil dessa aceitação alimentar, muitas vezes a indicação de um suplemento, o perfil proteico que esses pacientes estão em uso, o perfil de vitaminas vão fazer a diferença para a cicatrização desses pacientes. Um outro indicador muito importante é o risco de broncoaspiração. E aí a gente tem que lembrar que nessa população da atenção domiciliar, a gente tem várias variáveis que podem gerar risco de broncoaspiração. E aí a meta é que esses pacientes estejam com a cabeceira elevada durante esse exercício da terapia nutricional, 100% é a meta deles. E nós temos pacientes portadores de doenças neurológicas importantes, alterações de cognição, alterações com estado de alerta, doenças respiratórias que podem comprometer, pacientes muito desnutridos, próteses mal adaptadas, dentes mal conservados, a consistência que muitas vezes não está adequada para a efetividade e a segurança da deglutição desses pacientes. Então é óbvio que isso aqui vai de encontro com o perfil das equipes
E aí é importante que a gente correlacione também ao risco de disfagia. Hoje a gente tem instrumentos que podem ser usados para triar também o risco de disfagia, como o IT-10, que é um instrumento muito útil na prática da atenção domiciliar. Perda de acesso interal é um outro ponto bastante crítico, comum de atenção domiciliar. Nós temos tanto pelo fato do paciente sacar esse acesso, esse dispositivo, mas também muitas vezes pela obstrução dessa sonda, onde o fato de usarmos essa via para ministrar medicamentos, isso faz com que haja aí um risco aumentado da obstrução. E é óbvio que no domicílio o cuidado com a orientação de fazer a lavagem antes e após esses medicamentos e também em relação à infusão da dieta interal traduz um risco. E aí qual que é a meta? Se a gente olhar a meta para os pacientes hospitalares, a gente tem uma meta estratificada para ambiente de terapia intensiva e a meta para a enfermaria. E aí como que é o meio da população da atenção domiciliar? Então muitas vezes essa estatística acaba sendo até menor, como a gente também vai ver pelo o que a Milena vai apresentar para nós na prática. Um outro dado que eu gosto de ressaltar e que muitas vezes passa desapercebido em termos de indicador é a frequência de exames laboratoriais. Por quê? Como que esse perfil é feito? O paciente recebe alta do hospital com um perfil de dieta e com um perfil de exames laboratoriais. E ele é proposto num segmento de atenção domiciliar, seja ele público, seja ele privado. Eu tenho que ter esse monitoramento porque ao longo desse acompanhamento as condições clínicas desse paciente podem ficar alteradas. E nesse protocolo escolhido para essa instituição, como é que a gente vai trabalhar? Esse paciente vai refazer esses exames mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, como é que isso vai ser gerenciado para se ter a certeza que aquela dieta é a melhor para que ele possa ter um resultado na sua recuperação ou manutenção do seu estado nutricional. Outro item importante que a Carol já mencionou, que é a circunferência da panturrilha. Ela é um marcador de massa muscular importante para os nossos pacientes, risco de sarcopenia, que pode ser escolhida como uma triagem importante, ou a dinamometria, que também no uso de atenção domiciliar, ela é bem estabelecida pela literatura, mas é importante que a gente selecione uma ferramenta, porque os dados demonstram que 1 a cada 10 pacientes podem ter sarcopenia na comunidade, 1 a cada 5 hospitalizados e 1 a cada 2 pacientes institucionalizados. E com essa presença desse perfil, eu tenho aumento de complicações, de riscos de complicações, fragilidade, quedas, reinternação, custos e mortalidade. Então, também é importante definir se a gente vai optar pela mensuração do 31 centímetros para ambos os sexos ou se a gente vai optar pela regra do 34 para homens, menor ou igual a 34 para homens ou menor ou igual a 33 para mulheres. Lembrando que quando detectado esse risco para os pacientes ou já diagnosticado, eu tenho indicação de suplementação oral mais específico, com reposição de proteína, vitaminas, oligoelementos. Muitas vezes, quando esse paciente for portador de uso de sonda, eu tenho opções de troca de dietas interais, eu tenho que otimizar a fisioterapia desses pacientes, a atividade física, dependendo se ele é acamado ou se ele deambula. Então, tanto a circunferência da panturrilha como a dinamometria podem ser instrumentos usados para esse risco de sarcopenia. E é óbvio que quando eu tenho um marcador correlacionado à massa muscular, eu tenho a correlação com a funcionalidade. E a gente sabe que em estudos muito bem evidenciados,
Pacientes que permaneceram por um tempo prolongado em terapia intensiva, eles têm um risco muito maior de recuperação, de lentidão nessa recuperação dessa funcionalidade em ambiente já de terapia domiciliar. O indicador de satisfação da família, ele é presente tanto no sistema público quanto no sistema privado, mas a gente precisa ter uma atenção redobrada, porque muitas vezes ele está como um indicador de satisfação geral. E a gente precisa sempre lembrar que a nutrição faz parte desse acompanhamento domiciliar. E é importante saber qual é a visão da família em relação à abordagem nutricional, se a comunicação é efetiva, se as intercorrências estão sendo prevenidas, detectadas, como que está sendo o perfil dessas visitas da equipe da nutrição, como que está sendo feita a prevenção das possíveis complicações. Então a gente sabe que na linguagem da qualidade, na linguagem da segurança, a comunicação ela é importantíssima para esse cenário e a nutrição faz parte do indicador de satisfação da família. A gente está finalizando. O indicador de reinternação hospitalar, ele também é um indicador de extrema relevância para a atenção domiciliar e aí a nutrição também precisa ter esse olhar para lembrar se a nutrição esteve presente no motivo dessa reinternação. Então, muitas vezes a gente tem perda de sonda com complicações de desidratação ou você tem complicações respiratórias de broncoaspiração, onde ele faz uma pneumonia, complicações mecânicas, complicações gastrointestinais com uma diarreia de difícil controle, onde houve necessidade de internação, infecção, piora da lesão de pele. Então, são modalidades que têm a nutrição envolvida diretamente nesse contexto. Então, quando a gente estiver montando esse indicador ou aprimorando o indicador de reinternação hospitalar, é importante que a nutrição esteja inserida nessa plataforma. Custos faz parte de qualquer empresa e a empresa hospitalar ou domiciliar, elas precisam otimizar custos oferecendo uma maior qualidade. Então, os estudos da literatura, eles demonstram que a terapia nutricional domiciliar, ela consegue melhorar essa assistência do paciente reduzindo o custo pela comparação que trouxe aqui um dado de um estudo que compara pacientes que estão em fase de doenças esofágicas, comparando doenças malignas e benignas, elas demonstram aí uma redução do custo e do tempo de permanência hospitalar. Para concluir, o que é importante a gente lembrar? Que nós estamos num momento epidemiológico do país onde a gente tem um aumento das doenças crônicas não infecciosas, a gente tem um aumento do envelhecimento da população, falta de leitos disponíveis, insuficientes para a demanda, a gente tem uma deshospitalização, a gente tem judicialização da saúde, então a gente tem no cenário um aumento expressivo do tratamento domiciliar, seja pela internação, seja pela assistência por meio de visitas. E isso faz com que a gente tenha que promover uma melhoria na qualidade dessa prestação de serviço. E essa melhoria vem embasada sempre no quê? Nos protocolos, nos indicadores, nas metas selecionadas, nos resultados, no plano de ação, na avaliação crítica de cada resultado. Então, agora eu vou repassar para a Milena para que ela possa exemplificar na prática esses indicadores sinalizados como importantes para o mapeamento da assistência domiciliar. Obrigada. Então, a minha aula vai falar um pouquinho aí a parte prática dos indicadores de qualidade. Vou contar um pouquinho da minha vivência nessa questão de implementação de indicadores, tanto no segmento extra-hospitalar, de home care, e também um pouquinho da parte de instituições de longa permanência. Os objetivos dessa aula é identificar as modalidades de aplicação dos indicadores dentro do segmento extra, falar um pouquinho das etapas e dos critérios para a implementação desses indicadores. Vou colocar um pouquinho exemplos práticos dentro da classificação proposta de indicadores e vou falar um pouquinho das principais desafios e dificuldades da implementação.
Quando a gente pensa em fazer indicadores de qualidade, acho que a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é por que fazer indicadores de qualidade, né? Antigamente, ter qualidade era um diferencial para as empresas, né? Hoje em dia, depois de globalização, na atualidade, ela é um pré-requisito de sobrevivência. Mas, uma vez que se tem a qualidade, é importante que você consiga mensurar essa qualidade. E no momento que a gente for pensar em mensurar essa qualidade, nós não podemos perder de atenção 4 focos principais, que seria a redução de complicações para o meu paciente, a efetividade de um determinado processo que eu vou estar melhorando, otimizar recursos, seja recursos financeiros ou seja recursos humanos, ou aumentar a eficiência de terapia nutricional. Ou eu posso ter dentro desse mesmo indicador mais de um ou outro objetivo sendo proposto para conseguir mensurar. Mas nunca posso esquecer que eu vou medir resultados e principalmente o resultado do meu paciente. O meu indicador ele tem que melhorar a qualidade do meu paciente lá na ponta. Então a gente não pode perder essa ideia, esse objetivo principal. Quando eu estava montando a aula, eu estava fazendo uma pesquisa em relação a tempo de indicadores de qualidade dentro do segmento extra-hospitalar, e aí eu encontrei essa pesquisa da ILSE de 2017, que foi uma pesquisa para hospitais, que fazia para 50 instituições do Brasil, tanto de rede privada quanto pública, e uma das perguntas que faziam dentro dessa pesquisa, há quanto tempo esses hospitais tinham indicadores de qualidade implementados, né? Se a gente for parar para ver, 39% tem indicadores entre 3 e 7 anos e 29% acima de 7 anos. Considerando que a terapia nutricional moderna em hospitais já existe há pelo menos mais de 40 anos, a grande maioria ainda conseguiu implementar, a grande minoria conseguiu implementar em torno de 7 anos, a gente percebe que a implantação efetiva dos indicadores de qualidade ela ainda é muito recente. E isso no hospital, né? E aí fica a pergunta, e no segmento extra-hospitalar, né? Será que a gente consegue mensurar e saber como é que estão esses dados nesse segmento? Eu não consegui achar esses dados ainda, né? Acho que vale aí uma pesquisa, mas por enquanto na pesquisa que eu realizei, esses dados ainda não estão disponíveis para a gente saber. Em quais modalidades nós podemos aplicar os indicadores de qualidade? E na verdade a gente pode aplicar em todos os segmentos do extra, né? Desde a alta domiciliar para aquele paciente que vai para casa com o seu recurso disponível da própria família, desde aquele paciente que vai com home care, que vai ter toda a sua terapia, o seu atendimento subsidiado por operadoras, até mesmo aqueles pacientes institucionalizados, seja em instituições de longa permanência, em clínicas de reabilitação, em hospitais de retaguarda ou até mesmo em hospital dia. Nós podemos aplicar indicadores em qualquer lugar que tiver uma terapia nutricional. Quais são aí os principais procedimentos, então, para elaborar esses indicadores de qualidade? Acho que primeiro, a doutora Rosa já falou bem, a criação de elaboração e de protocolos institucionais. Esses protocolos norteiam as ações da equipe, protocolos são embasados em literatura, eles têm o objetivo de trazer qualidade para o paciente, então o primeiro passo sempre está nessa elaboração desses protocolos. Uma vez realizados os protocolos, precisamos elaborar e controlar registros, ações preventivas e corretivas, o acompanhamento de eventos adversos e aí a revisão e os ajustes do processo. É um processo contínuo, geralmente a gente faz através de uma metodologia de PDCA e sempre vai ter a necessidade de fazer um controle, um acompanhamento, um treinamento e aí um novo ajuste de processo. Trago um exemplo para vocês de um protocolo que eu tive a oportunidade de participar, que foi o de acompanhamento nutricional dos pacientes em assistência domiciliar. Nós levamos para um congresso no ano passado. O objetivo principal desse protocolo foi nortear todo o atendimento da nutrição e padronizar esse atendimento. Então, nós fizemos todo um mapeamento do levantamento desses pacientes, o perfil de atendimento e traçamos as etapas desses atendimentos diferentes para pediatria e para adultos e idosos, com o objetivo realmente de colocar toda a equipe falando a mesma língua na questão, no acompanhamento no domicílio. Um outro exemplo de protocolo
que foi até uma parceria com a Nestlé, foi o protocolo de broncoaspiração na atenção domiciliar. Esse protocolo também para esse segmento, conforme também já citado pela doutora Rosa, é de extrema importância, e esse protocolo teve um diferencial de trazer toda a equipe, qual é a responsabilidade da equipe na efetiva implementação do protocolo, que isso também é muito importante. É muito importante que toda a equipe esteja muito envolvida e engajada por um objetivo comum, que é ali a melhora do paciente. Ou, nesse caso, identificar o mais precocemente possível o risco para aquele paciente para broncoaspiração. Em relação, uma vez então que nós implementamos os protocolos, treinamos a equipe, vamos então começar a definir quais indicadores nós vamos aplicar, a gente precisa criar um modelo de ficha técnica para esses indicadores. Algumas informações que são importantes constar nesse modelo é a descrição do indicador com a especificação geral, qual é o propósito, o objetivo final daquele indicador, qual vai ser o racional, o método de cálculo, a que população que ele se destina, da onde você vai coletar os dados para gerar o indicador, qual vai ser a periodicidade da coleta desses dados e qual é o tipo de indicador, se é de estrutura, de processo ou de resultado. Exemplos práticos de indicadores que a gente pode citar em relação à estrutura: disponibilidade e qualidade dos equipamentos disponíveis para avaliação nutricional. Muitas vezes, uma fita métrica é suficiente para a gente fazer uma avaliação nutricional, mas a gente já consegue, mas tem muitos lugares que já tem disponível também um hand grip, ou uma BIA, ou até próprio um dinamo, até próprio um adipômetro. E uma vez que você tem esses equipamentos, é importante que eles estejam calibrados e que as manutenções sejam realizadas, para você partir de um dado correto. Um outro exemplo prático de indicador de estrutura é a capacitação da equipe de nutrição que presta assistência, que isso pode ser realizado através de uma prova técnica ou de uma avaliação de desempenho. Um exemplo de um indicador colocado numa ficha técnica que a gente aplica é a frequência de atendimentos realizados pela nutrição versus o número previsto. O objetivo desse indicador é entender se todos os atendimentos que estavam previstos para ser realizados foram efetivamente realizados, né? E qual o número de nutricionistas disponíveis por paciente. A unidade de medida é percentual, a fonte de dados que a gente consegue esse dado é de protocolo, é de prontuário eletrônico, a meta é maior do que 95%. A meta desse indicador, também conforme já colocado pela doutora Rosa, muitas vezes nós não temos disponível essa meta nem na literatura e nem em centros de referência. Então, muitas vezes a gente tem que pegar o histórico do serviço e aplicar aí uma medida, uma melhoria dentro do processo e monitorar dentro do seu processo, do seu histórico já existente. Um outro exemplo de indicador que a gente pode aplicar é o indicador de desempenho. Esse indicador é importante para que você garanta que toda a equipe esteja dentro do padrão de qualidade adotado. É um indicador super importante para conseguir qualquer certificação de qualidade, seja o selo que a instituição optar, todas essas instituições pedem, é um critério para conseguir, tem que ter essa avaliação, e essa prova ela pode ser anualmente ou semestralmente. Eu trouxe um exemplo de um modelo que eu aplico na instituição de longa permanência. No caso, foi optado por uma avaliação de habilidades, então faz o acompanhamento da profissional desde o momento que ela aborda o residente na admissão até o momento que ela evolui isso no prontuário final. Então, as etapas que estão descritas nessa avaliação de desempenho é conforme o protocolo da instituição. Caso alguma dessas etapas não seja feita corretamente, essa profissional é treinada e é reaplicado novamente, de forma que você garanta que toda a equipe esteja dentro do padrão de qualidade esperado. Exemplos de indicadores de processo que nós também podemos aplicar nesse segmento: a triagem nutricional em até 72 horas, a frequência de reavaliação periódica do planejamento nutricional em terapia nutricional, a frequência de obstrução de sondas e também a frequência de reinternações hospitalares. São alguns dos exemplos. Trago aqui para vocês um exemplo de frequência de obstrução de sondas. Esse é um indicador que a gente começou a coletar no primeiro trimestre de 2017
E, na verdade, existia uma preocupação muito grande com esse indicador, porque a gente tinha, pelo perfil, né, dentro dos pacientes pediátricos e adultos, existia um percentual que usava dieta artesanal exclusiva, na pediatria 35%, e entre adultos em torno de 20%, e no ano anterior, a equipe de nutrição tinha padronizado uma receita de dieta artesanal em que não se coava mais. Então, era uma forma da gente melhorar a qualidade nutricional dessas dietas, mas por outro lado existe uma preocupação se isso não poderia obstruir também mais as gastrostomias, tá? Essa opção era só para gastrostomia. Em relação à via de administração desses pacientes, 92% era por gastro na pediatria e de adultos era 64%. A meta foi seguida, a meta do Wilson, né? Então menor do que 5%, mas nós tivemos uma única obstrução aí ao longo de 3 meses, 0,64%. Então aí vem a fala da doutora Rosa, né? Talvez essas metas não se apliquem para os nossos serviços, talvez a gente precisaria ter alguma coisa aí mais condizente com a realidade aí dos home cares, né? Um outro indicador é a frequência de reinternações mais relacionados à terapia nutricional ou ao estado nutricional do paciente. Então, é um indicador que eu trago aí para você os dados desde 2015 até abril de 2017. Então, nós tínhamos aí esse monitoramento ao longo de 2 anos. A meta também foi traçada de acordo com o histórico da instituição. Só teve um mês que nós ultrapassamos aí dentro da meta estipulada. E quando a gente pega os principais fatores ao longo desses 2 anos, né, de situações relacionadas à nutrição que levaram a hospitalizações, anemia e hiponatremia são aí alguns das causas que mais se destacaram, né? E é uma informação extremamente importante para a gente repassar para a equipe, para que no momento do atendimento no domicílio eles tenham a preocupação de verificar se realmente as dietas estão corretas, se todas as abordagens e condutas foram realizadas de forma que a gente possa evitar se essas hospitalizações possam vir a ser não realizadas, né? Acho que eu voltei. Aqui. Outro indicador em relação a exemplos de indicadores de resultado. A satisfação do cliente, residente ou paciente, seja o termo que a instituição adotar, né, para o perfil. A frequência de complicações em terapia nutricional interal e o acompanhamento do perfil nutricional da população atendida. Como exemplo de frequência de insatisfações realizadas ao setor de nutrição, trouxe o exemplo da base, uma ficha técnica, onde os dados são retirados da base de saque. Então, nós monitoramos toda e qualquer queixa relacionada à instituição em termos de reclamações da equipe, para poder entender quais foram as queixas, qual é o motivo, o que a gente pode estar melhorando nesse atendimento. E aí trouxe dos últimos 3 anos o resultado que nós tivemos em relação a esse acompanhamento. Então, em 2015 dá para perceber que nós estávamos assim com os índices muito aquém da meta estipulada pela instituição, e foi um dado interessante porque foi exatamente no primeiro semestre de 2015 que a instituição optou em ter uma equipe própria e não mais terceirizada, e treinar e monitorar e acompanhar a sua equipe. E aí, do segundo semestre até 2016, 2017, nós conseguimos nos manter aí os valores sempre dentro estipulados na meta. Por último, exemplo práticos de indicadores, daquele trabalho do acompanhamento, do protocolo de acompanhamento do estado nutricional. O indicador que nós criamos para monitorar a efetividade daquele protocolo foi o acompanhamento do estado nutricional dos pacientes antes e depois da aplicação do protocolo. Então, eu trouxe aqui para vocês um gráfico, Eu trouxe aqui para vocês um gráfico comparando o total de atendimentos, né, do primeiro semestre de 2016 e do primeiro semestre de 2017. O protocolo entrou mais ou menos em meados de abril de 2016, então teve aí em torno de uns 10 meses de aplicação desse protocolo. Nós atendemos no primeiro semestre de 2016 460 pacientes e no segundo semestre esse número aumentou para 691. Apesar de ter tido um aumento expressivo no número de pacientes, o perfil desses pacientes não mudou muito. 30% de pediatria, em média 26% de adultos e em torno de 40% a 45% de idosos. E aí, quando a gente compara o estado nutricional antes e depois, em 2016,
O meu baixo peso reduziu de 23% para 16%, consequentemente a eutrofia de 63% aumentou para 70% e o excesso de peso se manteve em 14%. E aí um dado interessante, que quando a gente analisa o perfil dos pacientes que estão com baixo peso, apesar de eu ter tido uma redução de 7% no indicador, a minha pediatria, que tinha 23%, aumentou para 32% e os meus idosos reduziram. Então esse é um dado que nos mostra o quanto os indicadores são dinâmicos e o quanto a gente não pode deixar de monitorar e acompanhar, porque este dado já me mostra que eu preciso fazer uma revisão neste protocolo, na parte principalmente das condutas da pediatria, entendendo que é uma população mais vulnerável e que provavelmente eu tenho que monitorar, treinar e realmente acompanhar novamente a equipe. Em termos de dificuldades e desafios da experiência prática, de um pouco que eu já vivenciei em relação à implantação desses protocolos e desses indicadores, né? Resistência da equipe, e principalmente no começo, né? A gente tem uma certa resistência ao novo, existe uma certa insegurança ao novo, então até que se entenda qual é o propósito e como vai ser feito, as equipes às vezes podem apresentar um pouco de resistência. Dificuldade de comunicação entre a equipe, isso no home care é muito forte, porque você tem equipes distintas visitando os pacientes, é muito difícil você conseguir integrar toda a equipe multi para poder se reunir, para poder se comunicar. Interferência ou ausência familiar, então tanto aqueles familiares que interferem diretamente na conduta dos profissionais, ou mesmo aqueles familiares que você precisa muito de um cuidador para te ajudar numa orientação e muitas vezes esse familiar é ausente. Dificuldade de padronização, principalmente no começo, até que toda a equipe esteja treinada, até que todo o protocolo esteja implementado. E informações disponíveis, porque por vezes nós não temos um sistema que nos dê as informações já prontas, ou então até mesmo o prontuário que muitas vezes não tem as informações, não estão preenchidas da forma que nós gostaríamos. Como considerações finais em relação aos indicadores, gostaria de dizer que eles devem garantir a qualidade do serviço prestado, mas que a gente não pode perder o foco do paciente. Todo indicador tem que ser voltado para melhorar a qualidade ou a segurança do nosso paciente. Primeiro passo, estabelecer quais indicadores e quais dados vão ser utilizados. A escolha de uma ferramenta de controle é imprescindível. E a padronização, para ter sucesso, ela requer o treinamento de toda a equipe envolvida, coleta, registro de dados, monitoramento e ajustes do processo, e sempre lembrando que é um processo dinâmico. A gente sempre vai ter que estar revendo, retreinando e monitorando. Obrigada, é isso. Bom, muito obrigada a todas vocês. As aulas foram excelentes, tem muitos elogios, são muitos conectados. E antes de seguirmos para as perguntas, eu quero dar um alô para a Rita Patrícia, do Melhor em Casa, de Vespasiano, Minas Gerais, para a Cidália Freire, do Rio Grande do Norte, para Débora Mendes, estudante de nutrição da Universidade de São Francisco de Campinas, para Maria Selmi, nutricionista de Belo Horizonte, para Marisa Lins, do Hospital Regional Mariano Coelho de Natal, para Flávia do Vale, nutricionista de Fortaleza, Lucas Ramalho, de Serra Negra, São Paulo, as enfermeiras residentes do Hospital das Clínicas de São Paulo, a Carmen de Santos, Carmen Espinaço, acho que falei certo, de Santos, Thaís Marcon, de São Paulo, Cariane Nascimento, estudante de fonoaudiologia de Salvador, temos equipe multi aqui conosco. A Amanda Pinheiro, estudante de nutrição de Niterói. Muita gente. E vamos para as perguntas. Eu vou começar então, acho que para a doutora Maria Carolina, algumas perguntas sobre avaliação nutricional. Então, a primeira delas é da Francinete, de Imperatriz, Maranhão. Gostaria de entender melhor como interpretar a triagem final, principalmente quanto à gravidade das doenças.
Por exemplo, um paciente com uma redução no consumo alimentar por causa de litíase biliar entraria em qual classificação? Então, primeiro você tem que fazer aquela primeira parte do questionário. Então, se o paciente responder um sim, no caso, se você fizer o NRS 2002, que eu acho que é referente à sua questão. Em relação à gravidade da doença, esse seu paciente entraria no score 1, porque como ele tem litíase biliar, então ele entra no score 1 de gravidade da doença. E o estado nutricional, você vai ter que avaliar aí a perda de peso que esse paciente apresentou, ou o IMC dele e a ingestão alimentar que esse paciente apresenta. Aí você vai fazer a pontuação e vai avaliar se o score dele é maior ou igual a 3 para finalizar a sua triagem nutricional. Certo? Vou continuar ainda com você. Sim, ainda sim. sobre a avaliação nutricional. Então, a Rainanda, de Juazeiro do Norte, ela pergunta, ela trabalha num hospital público, onde a maioria das avaliações são feitas através de estimativas, principalmente por conta dos pacientes com edema ou anasarca. O que geralmente se utilizar por conta desse peso que é estimado e geralmente pode superestimar ou subestimar, então como trabalhar com a avaliação nutricional nesses pacientes? Boa noite, Rainanda. Muito obrigada pela sua pergunta. Se o seu paciente tem edema e tem anasarca, então eu vou te contar uma coisa. Você já tem uma limitação na sua avaliação nutricional. Porque assim, pacientes com edema, já fica difícil a gente fazer o peso desse paciente. O que você poderia utilizar? Nós temos uma tabela de edema que a gente desconta o edema do paciente, tá? Então, a gente desconta raiz da coxa, por exemplo, 12 quilos, em média, para nasarca. Então, a gente tem essa tabela que a gente pode utilizar. Mas é meio que uma contraindicação para antropometria você ter o edema, mas você tem outros métodos de avaliação nutricional que você pode utilizar para o seu paciente para fazer esse diagnóstico. Então, ou você utiliza essa tabela, sabendo que é uma tabela americana, que é uma estimativa de edema que você vai subtrair do seu paciente, então você vai ter uma estimativa do peso, então você vai estar trabalhando com uma estimativa. Então, não vai ser o peso real do paciente, certo? Então, você não pode esquecer desse detalhe. Então, foque mais nos outros métodos de avaliação que são mais confiáveis para o seu paciente. Claro que você vai precisar do peso, porque assim, o peso acaba sendo um cálculo básico para a gente fazer as necessidades calóricas e proteicas do paciente. Então, a gente precisa, pelo menos, para esse cálculo. Ainda falando um pouco de avaliação nutricional, mas acho que isso agora eu posso estender a discussão para todas vocês. Tem uma pergunta da Tatiana, de Serra, Espírito Santo, e ela fala, sendo o paciente idoso um indivíduo já com risco nutricional pela própria idade, mesmo assim ainda devo realizar a triagem nutricional? Posso ir direto para a avaliação nutricional? Então, acho que eu queria pedir a discussão de todas, não só pela questão de utilizar, sim, a triagem nutricional ou não, mas também pensando nessa população e o que a gente pode fazer com os indicadores de qualidade para melhor evolução desses pacientes e para a qualidade do serviço que esse paciente for atendido. Eu vou fazer uma observação, depois eu deixo as duas nutricionistas complementarem. Se você considerar, existe um fato que em terapia intensiva, muitos serviços determinam que
não se coloca a avaliação de risco nutricional, porque já se considera todos com risco nutricional. Então, esse protocolo da triagem, ele fica excluído e todos estão considerados com risco e vão diretamente para uma avaliação nutricional. Então, se você optar por essa ferramenta de escolher que todos os seus pacientes em atenção domiciliar não precisa desse risco, porque você vai aplicar a avaliação nutricional como um todo, você pode definir isso em protocolo e já partir direto para a avaliação nutricional. Mas eu acho que como a avaliação do perfil da população, e muitas vezes você tem pacientes que podem ser que naquele momento não se enquadrem com risco nutricional. Então, é interessante você usar a ferramenta de um MAN, de um NRS2 ou de um MUST para poder estratificar, porque muitas vezes você vai mudar para o plano de intervenção nutricional propriamente dito e isso demanda bastante tempo. Então, pode ser que essa estratificação prévia seja uma ferramenta que te auxilie, inclusive pelo número de nutricionistas e de visitas que esse paciente deverá receber ao longo dessa atenção domiciliar. Acho que eu complementaria dizendo que, apesar de todo idoso já ter o risco nutricional, a MAN é uma ferramenta exclusiva para idosos e foi validada para idosos, então todas essas particularidades devem ser consideradas, o instrumento deve ser aplicado, até porque aí você também vê uma parte de consumo alimentar. Quando você aplica a MAN na íntegra, ela tem outras questões referentes a consumo alimentar que muitas vezes, por mais que você faça a avaliação antropométrica no todo, às vezes você não consegue fazer essa abordagem. E que também acaba sendo interessante para que você aplique e reaplique, tá? Às vezes no home care a gente não reaplica toda a visita, mas a cada trimestralmente ou semestralmente, mas que você tenha parâmetro de comparação se esse número teve melhora ou piora, porque também impacta aí, tem outros fatores que não só aí só a parte de avaliação nutricional propriamente dita. Então eu acho super válido aplicar e manter como rotina. Eu concordo com a mesa e eu acredito que a triagem nutricional, ela é o primeiro passo da avaliação nutricional, então eu acho que ela não deve ser separada. E quando você fala em triagem, triagem quer dizer separação. Então quando você chega no domicílio, você tem naquele dia, por exemplo, 3, 4 pacientes para serem avaliados, você vai em 3, 4 domicílios. Então quando você chega e faz a triagem no primeiro domicílio que você vai e esse paciente tem risco nutricional, você vai e faz uma avaliação nutricional detalhada. Quando você chega no segundo domicílio, aquele paciente não tem risco nutricional, então você faz uma avaliação nutricional menos detalhada. Você faz de acordo com o nível de complexidade desse paciente, né? O nível de atenção. Então, na verdade, você vai otimizar o seu tempo de assistência nutricional. E hoje isso, para o profissional nutricionista, é ouro. Se você for imaginar, cada vez menos a gente vai ter um número de profissionais adequados para o nosso quadro. Então, nós temos que otimizar o nosso tempo e utilizá-lo cada vez mais para ter o planejamento nutricional adequado, para conseguir ter o cuidado nutricional adequado para o nosso paciente. Então, se você já chega no domicílio e já tem direcionado o que você tem de objetivo para aquele paciente, você vai ganhar muito mais tempo com isso e vai beneficiar aquele paciente. Então, se você vai ter 6 atendimentos ao dia e 30% deles têm risco nutricional, você sabe quem vai precisar realmente do seu atendimento especializado de nível terciário e quem vai ter nível secundário e quem vai ter nível primário, e todos vão se beneficiar e você vai ter a sua rotina adequada e vai conseguir fazer um planejamento nutricional adequado. Então eu acho que realmente a triagem é mandatória e eu quero lembrar que existe uma portaria, tudo bem, que eu quero lembrar também que ela é uma portaria de legislação de terapia nutricional, a 343 de 2005, para nível de internação. Nós não temos uma legislação ainda em home care, mas nós estamos lutando para isso. E a gente sabe que tudo que a gente tem em internação, a gente transporta
para o domicílio. Então, o que a gente usa de avaliação nutricional na internação, a gente transporta para o domicílio. Então, pense que você está atendendo uma legislação de terapia nutricional. Obrigada. Para a doutora Rosa, a Daniela Vulcano de Botucatu pergunta que ela gostaria de saber se alguma das referências citadas na atenção domiciliar existe um checklist para avaliar as condições higiênico-sanitárias do domicílio. Tem sim, tem na parte da estrutura, depois eu posso passar para a equipe da Nestlé, um item que vincula as condições da estrutura da família que está recebendo essa atenção domiciliar. Então, para poder avaliar a residência, a questão da higiene, quais são os pontos importantes para que você possa ofertar a terapia nutricional, seja ela oral ou enteral, com segurança para esse paciente. Ótimo. E eu quero passar agora uma pergunta para a Milena, até fazendo um resumo de tudo que nós vimos aqui, né? Então, a importância da avaliação nutricional nesses pacientes, a doutora Rosa trazendo toda essa parte também do domiciliar, o que nós temos hoje, o que é possível adaptar, enfim, o que a gente tem de referência e indicadores de qualidade para o canal extra-hospitalar. E, Milena, como você traz os indicadores na prática, a gente sabe também que no canal extra-hospitalar existe muito a equipe terceirizada, né? E que seguir numa comunicação, numa mesma linguagem com a equipe terceirizada nesse canal acaba sendo um desafio. Então, na sua experiência, na sua prática, o que você pode contribuir e trazer para a gente com isso? Então, na implementação desses indicadores de qualidade e trazendo essa equipe terceirizada nessa mesma comunicação. Sim, a gente tem mesmo equipes terceirizadas, mesmo a equipe de nutrição sendo própria em algum momento no passado, toda a equipe já foi terceirizada. Primeiro você precisa escolher uma empresa parceira e que entenda os objetivos e os princípios da instituição onde você quer chegar. Então, primeiro definir os parceiros de forma adequada. Depois que você define esses parceiros, essas pessoas têm que entrar muito próxima com vocês nos treinamentos. Então, os nossos parceiros, eles também participavam das reuniões em relação aos indicadores, eles também são avaliados em relação a desempenho. Toda a equipe do terceiro também é aplicada uma prova de desempenho, e aí a cobrança e a constância é de ambas as partes, então tanto do serviço do terceiro quanto da própria instituição. Então a gente também monitora os indicadores do terceiro e também cobra deles a questão principalmente de monitoramento de qualidade da equipe num todo, tá? Eu diria mas o principal é você realmente escolher e aí alguém que acredite e que também vai buscar essa qualidade junto com vocês, né, com a instituição. E tem uma pergunta da Mariana Leite da Silva, de Atibaia, e ela pergunta sobre o seu protocolo. Então, onde ela pode visualizar o protocolo de atendimento domiciliário de broncoaspiração? Tá. O de broncoaspiração foi disponibilizado pela Nestlé, eu acho que talvez a gente até consegue mandar. O protocolo de atenção domiciliar tem o pôster, que a gente consegue disponibilizar, mas a gente está publicando ele ainda na íntegra, mas ainda não está pronto. Vou pedir um pouquinho de paciência, que quando a gente terminar a gente manda para uma revista para publicação. Obrigada. Nosso tempo está quase se esgotando, mas eu acho que dá para fazer mais algumas perguntas. A Flávia Augusta do Nascimento, de Condado, Pernambuco, ela pergunta: em caso de diagnóstico de sarcopenia, a suplementação desse paciente via oral seria deixa eu ver, a suplementação hipercalórica auxiliaria mais rápido na recuperação desse estado nutricional, um paciente sarcopênico? Obrigada pela sua pergunta. Na verdade, o paciente sarcopênico, o que ele precisa é de uma suplementação proteica. Então, claro que a gente precisa ajustar a necessidade calórica dele, mas ele precisa, na verdade, de uma oferta proteica maior, cerca aí de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, associada à atividade física. E no ambiente domiciliar, geralmente, né, por causa dos idosos, a equipe indica a associação da fisioterapia.
Então é muito importante, não adianta você aumentar a oferta proteica se você não associa ao exercício físico. Os estudos mostram que isso realmente não funciona, mas é muito importante essa associação da oferta proteica. A Sociedade Internacional de Sarcopenia e os últimos guidelines da ESPEN também de sarcopenia indicam isso. O aumento da oferta proteica, 1,5 gramas por quilo de peso, associado aí ao exercício físico e ou à fisioterapia. Posso complementar? Claro. Queria só fazer uma complementação da Carol, lembrando que como esse paciente está em uso de via oral, os estudos também demonstram que não só a quantidade e a qualidade da proteína vão fazer diferença e o fracionamento dessa oferta proteica como suplementação ao longo aí das 3 refeições desse paciente sarcopênico. Eu vou aproveitar já para fazer uma pergunta então para a doutora Rosa. Nós falamos muito sobre essa questão dos indicadores de qualidade nesse ambiente extra-hospitalar e falando também um pouco do ambiente hospitalar, um indicador de qualidade voltado para alta pode fazer uma boa diferença na evolução desse paciente ao ele ser encaminhado para o domicílio, seja a rota que ele seguir. Então, eu também peço para que a doutora compartilhe essa experiência desse indicador na alta, para que esse paciente siga a rota, enfim, adequada, e depois, lógico, seja a rota que ele seguir na instituição, ele continuar sendo atendido por uma equipe ou uma instituição que tenha implementado os indicadores de qualidade, como uma engrenagem. É importante, Camila, porque assim, a alta de um paciente internado, ela não acontece no dia da alta, esse é um primeiro ponto, ela acontece ao longo da internação. Por quê? A gente tem que conhecer qual é o perfil desse paciente, se ele está num sistema público, se ele está num sistema privado. Se ele é público, se ele vai fazer uso de buscar essa dieta industrializada, como que ele vai fazer isso, se ele vai comprar, se ele vai entrar no programa de autocomplexidade do governo, se a gente vai ter que fazer esse preenchimento, se é privado, se ele vai para home care ou se ele vai para a equipe própria da família tomar conta. Então a gente tem que conhecer todo esse mecanismo envolvido desse paciente. E aí existe um indicador, sim, obrigatório de alta hospitalar, onde você registra essa entrega de orientação, que não pode acontecer só no dia, é o fechamento no dia da alta, mas ao longo da internação para você entender. E no dia da alta, isso tem que estar muito claro, esse protocolo de entrega dessa orientação, que muitas vezes a gente faz uma coisa escrita, acompanhada de um vídeo explicativo para tirar as últimas dúvidas prévio a essa alta hospitalar. E é óbvio que se tiver um acompanhamento de atenção domiciliar por empresas, essa empresa já vai ter que ter vindo à internação hospitalar para fazer essa comunicação dos profissionais e aí no caso da nutricionista, o registro do perfil laboratorial que esse paciente se encontra, que dieta que ele está em uso no momento da alta, como é que está o estado nutricional que esse paciente se encontra, se ele tem pele íntegra ou não, como é que está a deglutição dele, se já está conseguindo fazer algum tipo de desmame ou se obrigatoriamente ele está numa modalidade de sonda exclusiva, se ele já tem indicação de uma ostomia ou não, se ele está naquele período intermediário. Então, todas essas perguntas, elas precisam ser respondidas no momento dessa alta e a comunicação com a continuidade de quem vai fazer o atendimento nutricional domiciliar. Isso faz toda a diferença, porque a falta da comunicação da equipe intra-hospitalar para o segmento extra-hospitalar, isso traduz em risco de complicações posteriores e riscos de reinternações mais precoces. Obrigada. Bom, eu vou para a última pergunta, que nosso tempo já se esgotou, para a Milena e a doutora Rosa. Pensando nos indicadores de qualidade, então, no extra-hospitalar, numa instituição da parte nutricional, aquela instituição que pensou, nossa, tem tantos indicadores, qual que eu vou implementar? O que vocês recomendam? Da onde começar? Qual o primeiro indicador?
Bom, eu vou falar na parte do perfil do acompanhamento e depois ela vai falar na parte prática. Óbvio que tudo se inicia com a triagem. Então, triagem nutricional é o start para o plano de intervenção nutricional. Ele faz parte, é lógico que a gente já discutiu que a literatura é escassa englobando esse tema, mas a gente sabe que triagem, estado nutricional de entrada desses pacientes na atenção domiciliar e o acompanhamento são dados obrigatórios. E é lógico que aquilo que eu coloquei na primeira pergunta da criação dos indicadores, qual é o perfil da população? Eu tenho uma população adulta, uma população idosa, uma população pediátrica, o perfil da população demanda indicadores importantes. E se eu tenho uma modalidade de uma estrutura ruim na casa, obrigatoriamente me faz com que indicadores estruturais sejam escolhidos como barreiras para segurança, para risco de infecção. Risco de broncoaspiração é um dado importantíssimo. O risco para disfagia, que sempre anda correlacionado. Como a gente está falando mais em população de idoso, a questão da massa muscular, da funcionalidade, isso é um dado que indiscutivelmente a literatura determina, seja com sarcopenia primária ou secundária, então essa massa muscular ela precisa ser evidenciado. A gente sabe que a modalidade adota via oral como a principal via de alimentação. Será que essa oferta está sendo suficiente para suprir essas necessidades? Há indicação de suplementação oral ou não? É lógico que existem particularidades, como a Milena falou, no serviço dela a obstrução não é importante, talvez no sistema público isso seja mais frequente, qual é o perfil dessa sonda, se ela foi trocada ou não. Então a gente sempre tem que lembrar em que contexto a gente está inserido, se é no sistema público, se é no sistema privado. Reinternação hospitalar é obrigatória em qualquer atenção domiciliar e a nutrição ela tem que estar inserida. Milena faz esse acompanhamento, mas é comum muitos serviços não estratificarem para entender qual é o papel da nutrição nesse aspecto. Então, assim, de forma geral, que no caso de um hospital a gente falaria volume infundido versus o prescrito, se o paciente estiver com sonda, é algo que nos chama muito essa atenção. Quando você extrapola para extra-hospitalar, esse não é um indicador que a gente colocaria em tempo real para a gente trabalhar, como também o tempo do raio-x para reiniciar a dieta, isso no âmbito extra-hospitalar tem um foco diferente. Acho que eu complementaria faria assim 2 perguntas básicas. Qual o seu maior problema dentro do seu serviço? Porque aí realmente a realidade privada é uma, a realidade pública é outra. Então entenda onde você entende que existe uma possibilidade de melhoria, e a segunda é o que você já tem de protocolo disponível, porque para você criar um indicador você tem que começar pelo protocolo. Então se você já tem algum protocolo disponível, já ajuda você começar a mensurar aí, porque protocolo para triagem nutricional, protocolo para avaliação nutricional são os básicos, então muito provavelmente é por onde a gente vai acabar começando. A médio prazo, se ela conseguir um indicador de cada tipo, um de estrutura, um de processo e o outro ali de resultado, seria excelente. Mas aí já é um intermediário. Primeiro, acho que estrutura o básico. Estrutura o básico. Primeiro passo. Muito bem. Muito obrigada a todas vocês. As aulas foram fantásticas. Obrigada por compartilharem esse conteúdo, essa experiência conosco. E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conectados aqui conosco. Obrigada e até o próximo Avante.